Olá, espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da comunidade Evangelho Puro e Simples. Antes de começarmos a falar do conteúdo, já sabe, né? Clique em curtir, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está perdida no mundo. Sabe aquela pessoa que já tentou de tudo e não se acha? Ela pede para a Terra parar porque ela está dando voltas e voltas, mas não se acha de jeito nenhum? Então, faça com que esse vídeo chegue até essa pessoa. Agora, se você é essa pessoa, a pessoa que está nessa situação que eu falei, o assunto de hoje é de grande importância, porque eu vou falar sobre a doutrina da salvação. Eu vou te falar sobre o inferno, sobre o destino final para aqueles que não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Mateus. Vamos começar no capítulo 10, versículo 28. Jesus quem está falando aqui nesse versículo, tá bom? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Algumas pessoas têm Deus como um velho barrigudo que se veste de vermelho no Natal e que é obrigado a te abençoar. Outros gostam de Jesus apenas do que lhes convém. Então eu quero aqui abrir os seus olhos e te trazer uma informação que quem não lê a Bíblia não sabe. Temos mais de 20 passagens na Bíblia onde Jesus fala sobre o inferno. Esse versículo que eu citei acima é só um deles. Eu alerto também que na Bíblia inteira, quem mais falou do inferno foi Jesus. Então, se você tem Deus como um velho preguiçoso obrigado a te abençoar e Jesus como um cordeirinho, cuidado, você pode estar indo para o lugar errado, para o lago de enxofre, onde o fogo não se apaga, onde o verme não dorme. Se você é do grupo que declara, determina, toma posse das coisas espirituais, cuidado, essa sua doutrina pode não ser bíblica. Cuide para que naquele dia não aconteça a vocês o que está escrito em Mateus, capítulo 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bem, a doutrina do inferno, a doutrina da condenação eterna, ela tem como propósito estudar os aspectos da soteriologia. Esse tema tão importante tem sido esquecido por muitas igrejas e denominações. É um aspecto que tem sido omitido. O tema não é popular, não é simpático, afasta os fiéis da igreja, então não é pregado sobre esse assunto com a frequência necessária. Inclusive, eu proponho a você uma reflexão. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno na igreja que você frequenta? Você se lembra? Alguns nunca nem ouviram a respeito. As pessoas que estão atrás de evangelismo triunfalista e coach gospel, o diabo está amarrado, tome posse da sua vitória, você é forte, você consegue, tudo mais que se ouve por aí, as pessoas, por algum motivo, se esquecem de que Deus não rejeita, de que Deus ama o coração contrito, aquele que sabe das suas limitações, fraquezas, incapacidades, aquele que tem ciência de que pelos seus atos, pela sua força, pelas suas obras, não teria direito a nada além de ir para o inferno. Aquele que de joelhos pede pela misericórdia de Deus, para estes, existe o versículo que está no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, eu sou o forte. O que se encontra aos montes, nas igrejas e na internet são mensagens palatáveis, agradáveis, prosperidade, bênção, vitória, cura e etc. E embora tudo isso seja verdade e esteja disponível para aqueles que servem a Deus, isso não é garantia de que você receberá. Isso mesmo. Pode ser que você passe a sua vida inteira na Terra lidando com adversidades, escassez de recursos, problemas de saúde,
e tudo aquilo que a gente tenta fugir todos os dias ao longo das nossas vidas. Por um motivo bem simples. Deus sabe onde está o nosso coração. Ele sabe o que nos afasta e o que nos aproxima dele. De maneira que se para você orar mais, ler mais a Bíblia, Deus tiver que te deixar sem dinheiro, ele não tem problema nenhum para usar isso como um recurso pedagógico e educacional para te trazer para perto. Porque ele te ama tanto que ele prefere que você sofra aqui na terra, mas garanta a sua salvação, a salvação da sua alma. Deus sonda os nossos pensamentos e esquadrinha os nossos corações. De maneira que ele sabe que se você tiver condições de ter uma Ferrari, você vai humilhar pessoas, vai se afastar dele, entre tantas outras coisas. Então, por amor a você, ele prefere que você não tenha nada e ande de ônibus. Claro, aqui eu estou falando, estou dando um exemplo. Não é que isso vai acontecer com todo mundo, evidentemente. Ele prefere, às vezes, que tudo seja entregue na sua vida a conta-gotas. Tem para esse mês, hora para ter o mês seguinte. E assim por diante. Faz sentido para você? Você já viu gente assim? Conhece gente que passa por isso? Por isso Jesus nos ensinou a não acumularmos riquezas na terra e a buscarmos primeiro o reino de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a não ficarmos ansiosos quanto ao que iremos comer ou ao que iremos vestir. Porque quem de nós, que por mais ansiosos e preocupados que possamos ficar, poderia acrescentar 1 minuto de tempo de vida à nossa existência? Percebe que os ensinamentos de Jesus são preciosos bastante, que quem lê a Bíblia consegue aplicar o conteúdo na vida e tem uma vida muito melhor e mais leve? Veja bem, Jesus não prometeu que a caminhada cristã seria fácil. Os apóstolos foram martirizados, mas ele prometeu que seria leve. Nós devemos oferecer nosso corpo como um instrumento santo, vivo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Esse é o sentido da fé cristã. E precisamos falar sobre o inferno. Eles estão omitindo a doutrina do inferno. E engraçado que na Bíblia se fala mais sobre o inferno do que o próprio céu. Na Bíblia, você encontra no Novo Testamento mais relatos sobre o inferno do que sobre o céu. E por incrível que pareça, teve um homem que andou por aqui entre nós, que mais falou do inferno do que falou do céu. O nome dele é Jesus Cristo. Hoje, muitos não acreditam mais na doutrina do inferno. A sociedade pagã, bem como a igreja contemporânea, não acreditam na existência de um lugar como o inferno. Outros não acreditam que o inferno é como ele realmente é, um lago de fogo. Outros não acreditam na duração do inferno, por toda a eternidade. Afinal de contas, as pessoas pensam o seguinte: bom, se eu vivi por 70 anos, cometi erros e pecados por 70 anos, então por que eu tenho que ser punido pela vida inteira? Eu prefiro ser punido, eu gostaria de ser punido apenas pelo período que eu pequei. Acontece que as pessoas estão equivocadas nesse aspecto, no aspecto sobre o inferno. As ideias são muito rasas sobre a doutrina do inferno. E também ninguém quer pregar, porque não é uma mensagem popular, uma mensagem que lota igrejas, porque todo mundo trabalha, estuda, tem filhos para cuidar, contas para pagar. Então as pessoas estão cansadas, acabadas, desgastadas. E quando vão à igreja, querem ouvir falar de coisas boas. Agora eu vou te dizer por que a doutrina do inferno não é popular. Por que não se prega sobre fé ao longo da história da igreja? Foram se criando conceitos equivocados sobre o inferno que fizeram com que o povo dessa época não cresce no inferno. Desde os primórdios, ao longo da história da igreja, desde Atos dos Apóstolos até o dia de hoje, ao longo da história da igreja, foram se criando conceitos e ideias equivocadas a respeito do inferno, que fizeram com que as pessoas desse século presente não crescem mais nessa doutrina. E eu vou citar alguns conceitos, algumas correntes de pensamento sobre o inferno que são equivocadas, que fazem com que o pessoal de hoje em dia não creia. São o agnosticismo, o aniquilacionismo e o universalismo. Primeiro, o agnosticismo. Para a gente entender essa corrente de pensamento, precisamos saber o que significa
a palavra agnosticismo? Bom, é uma palavra que tem origem grega. Ela vem do grego agnostos, que significa negação ao conhecimento, ou aquele que não conhece. A palavra é formada pelo prefixo a, que é um indicativo de negação, e também gnósticos. Então, basicamente, o agnóstico não crê na existência do inferno por dizerem que não há evidências suficientes de um lugar como esse, segundo o conceito que surgiu ao longo do tempo. Temos também uma segunda corrente de pensamento, que são os aniquilacionistas. O aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não irão viver uma eternidade de sofrimento no inferno, mas serão aniquilados, serão extinguidos após a morte. A crença do aniquilacionismo é o resultado da falta de entendimento de um ou mais das seguintes doutrinas: as consequências do pecado, a justiça de Deus, a natureza do inferno. Em relação à natureza do inferno, o aniquilacionista não entende o significado do lago do fogo, lago do enxofre. Obviamente, se um ser humano fosse lançado em um lago de lava, ele seria instantaneamente consumido. No entanto, o lago de fogo é um domínio tanto físico quanto espiritual. Não é simplesmente o corpo de um humano sendo lançado no lago de fogo. É o corpo, a alma e o espírito de um humano. Uma natureza espiritual não pode ser consumida por fogo físico. Ao que tudo indica, os não salvos são ressuscitados com um corpo preparado para a eternidade, da mesma forma que os salvos. Nós temos isso no livro de Apocalipse. Nós temos algo também citando isso no livro de Atos. Estes corpos estão preparados para um destino eterno. A eternidade é outro aspecto que o aniquilacionismo não compreende bem. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Em Apocalipse 20, versículo 10, que é a fala de Satanás, da besta e do falso profeta sendo lançados no lago de fogo e sendo atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está claro que estes três não são extintos por serem lançados no lago de fogo, porque seria o destino dos não salvos diferente. Está claro que estes três não são eliminados por serem lançados no lago do fogo. Por que seria então o destino dos não salvos diferente desse? A evidência mais convincente para a eternidade do inferno está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Talvez a principal objeção à eternidade do inferno, feita pelos aniquilacionistas, é que seria injusto se Deus punisse os incrédulos no inferno pela eternidade por causa de uma quantidade finita de pecado. Como seria justo se Deus punisse durante a eternidade inteira uma pessoa que viveu em pecado por 50 anos, por exemplo? A resposta é simples. O nosso pecado tem uma consequência eterna, porque vai contra um Deus eterno, que nos passou leis eternas. Veja o exemplo que temos do rei Davi, quando cometeu os pecados de adultério e assassinato. Ele disse o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Nós temos isso no livro de Salmo 51, 4. Se Davi havia pecado contra Batseba e Urias, como poderia afirmar que havia pecado apenas contra Deus? Davi entendeu que todo pecado é derradeiramente contra Deus, e Deus é um ser eterno e infinito. Como resultado, todo pecado é merecedor de punição eterna. Um exemplo terreno disso seria o seguinte: vamos comparar um ataque. Você comete algum tipo de irregularidade, algum ataque contra o seu vizinho, e também o mesmo ataque contra o presidente de uma grande nação, dos Estados Unidos. Ambos ataques são crimes, merecem punição e justiça. Mas atacar o presidente resultaria em consequências muito mais graves para você, concorda? Quão mais terrível, então, seria a consequência acarretada por um pecado contra Deus, um Deus santo, infinito?
A principal seita que conheço que é aniquilacionista são as Testemunhas de Jeová. Eles creem na destruição total das pessoas que não serão salvas e creem também que existe um número limitado, inclusive um número baixo, de pessoas que terão direito à vida eterna, à salvação. Algo em torno de 44 mil pessoas. Outra corrente de pensamento que existe, e essa para mim é a mais absurda, porque não tem nenhum amparo bíblico, são os universalistas. O universalismo ensina que no final dos tempos, quando Deus redimir a terra e Jesus Cristo voltar em glória, todos serão salvos. Sejam crentes ou descrentes, justos ou ímpios, todo mundo vai para o céu. O universalismo acredita, inclusive, que no final dos tempos até o diabo será salvo. Agora temos um quarto conceito, que é o conceito bíblico, a visão bíblica do inferno. Existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma, um lugar que não tem fim, é eterno, chamado inferno. Esse é o conceito bíblico. A doutrina do inferno não é ensinada claramente no Antigo Testamento. É no Novo Testamento que vamos ter ideias mais claras sobre o inferno. Paulo, em suas cartas, faz menção do inferno, João fala em Apocalipse da doutrina do inferno, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo que propicia mais amplo ensino sobre o inferno para a gente. Em Mateus 5, versículo 22, ele fala sobre o fogo do inferno. Ainda em Mateus 5, 29, ele diz que a punição será mais severa no inferno do que perder um membro do corpo. Em Mateus 19, diz: aquele que não produz fruto será lançado no inferno. Em Mateus 8 diz: serão lançados nas trevas exteriores. Em Marcos capítulo 2, versículo 42 em diante, diz que é o lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga, e na parábola dos talentos, das bodas, das ovelhas, enfim, o ensino sobre o inferno não pode ser apenas negado, pois é uma doutrina explicitamente pública e bíblica. Negar a doutrina do inferno é negar a própria palavra de Deus. Existem 4 palavras, pelo menos, para inferno que são mencionadas na Bíblia. Tártaro é a palavra do Antigo Testamento, a palavra hebraica que significa sepultura, túmulo, mundo dos mortos, enfim. Hades é a palavra grega, a transliteração grega do hebraico, que significa a mesma coisa. Sepultura, morte, mundo dos mortos, inferno. E existe outra palavra que é usada para descrever o Vale de Rinom. É o lugar onde Manassés, que era um rei pagão, erigiu uma estátua de um deus chamado Moloque e colocavam fogo dentro da estátua e jogavam crianças para serem sacrificadas e oferecidas a esse deus. Em Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 31, nós temos o seguinte: existe uma profecia sobre esse local, que no Novo Testamento é conhecido como Vale da Matança. Na época de Jesus, o Vale de Rinom servia como um lixão da cidade de Jerusalém. Como toda grande cidade, Jerusalém depositava o seu lixo em um vale, no Vale de Rinom. Então lá era depositado lixo orgânico, inorgânico, era jogado papel, tecido, comida, animais mortos, pedaços de membro amputados de seres humanos, corpos humanos de pessoas consideradas indignas, e toda espécie de imundície era lançada nesse local. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar esse lixo. A quantidade de lixo que o Vale de Rinom, o lixão de Jerusalém, recebia era tão grande que o fogo nunca apagava. Sempre estava recebendo lixo, de modo que o fogo estava constantemente aceso. E aquele fogo queimava o que é lixo, animais, cadáveres de homens, cheios de verme. E por isso Jesus vai dizer que o fogo não apaga, a ferida não cicatriza e o verme não morre. Quando Jesus quis expressar para os judeus o que é o inferno, diz: olhe para o Vale de Rinom. O inferno é como ele, onde o fogo não apaga, onde o verme não morre e a ferida não cicatriza. Os corpos queimam constantemente. Esse é o inferno, um lugar onde o lixo da humanidade será lançado. Então aqui nós temos o ensinamento e a explicação com um exemplo do que é o inferno. Jesus explicando para o povo
como será o inferno e o que vai acontecer com quem for para lá. Então, quando você morrer, você tem dois destinos apenas possíveis. Um deles é o Vale de Hinnom, o inferno. Ah, mas eu vou ficar dormindo no túmulo. Doutrina do sono da alma. Isso não existe. Isso não tem embasamento bíblico. Algumas pessoas, principalmente as pessoas que frequentam, que são membros da seita religiosa Congregação Cristã no Brasil, acreditam nisso, porque fazem uma interpretação errada da carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: Irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Mas quando Paulo fala dorme nesse caso, ele está usando um eufemismo, ou seja, ele escolheu usar uma palavra mais leve no lugar de uma palavra grave, para não ofender, para não machucar as pessoas que estavam passando por uma determinada situação. Nesse caso, a morte. Então as pessoas estavam sendo perseguidas, presas, torturadas, parentes, entes queridos sendo mortos. Seria o mesmo que hoje alguém te ligar e falar: olha, sua mãe morreu. É forte de dizer, é forte de ouvir. Então a gente costuma usar outra palavra para falar, para comunicar alguma coisa desse tipo. Concorda? Então, se a gente precisa fazer um comunicado desse, a gente, quando liga para a pessoa, a gente escolhe outras palavras, né? A gente costuma dizer: olha, a pessoa faleceu. Quando a pessoa está sofrendo, doente, com dores, a gente costuma usar a expressão que agora a pessoa descansou, que a pessoa está em paz. Percebam que o que Paulo quis dizer é a mesma coisa que nós fazemos hoje. Daí a importância de contextualizar a leitura bíblica para uma interpretação correta. O apóstolo Paulo usou essa expressão para consolar os tessalonicenses, que estavam sensíveis com aquela situação. Então ele disse: não sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, daqueles que estão mortos, daqueles que morreram. Então, não tem ninguém dormindo no Senhor. Quem morre hoje com Cristo vai para o céu, e nós temos uma base bíblica para acreditarmos nisso, que é a passagem da crucificação, quando o ladrão falou a Jesus: Mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Vocês conhecem essa passagem. O que Jesus disse a ele? Em verdade, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, aquele ladrão, quando morreu na cruz, o corpo foi para o sepulcro e a alma foi para o céu, para o seio de Abraão, para o paraíso, para as bem-aventuranças ao lado de Jesus. Jesus, quando morreu, o corpo foi para a sepultura e a alma para o paraíso. E o ímpio, a pessoa que não crê em Deus, o outro ladrão, por exemplo, que estava ao lado de Jesus na cruz, sendo crucificado, ele foi o corpo para a sepultura e a alma foi para o Hades, para o Tártaro, para o inferno. Não importa se a pessoa morreu 2000 anos atrás, ano passado ou hoje de manhã. Se for ímpio, se não aceitou a Jesus, foi condenado e foi para o inferno. Está escrito em Marcos 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Gente, aqui não tem como dourar a pílula. Nós temos que dizer a verdade. Por isso você não ouve tantas pregações e ensinos religiosos relacionados à doutrina do inferno. Porque ninguém quer ouvir que vai para o inferno. A pessoa quer continuar no pecado, fazendo as obras que continua fazendo, não quer se arrepender dos males que faz e quer acreditar que vai para o céu e que Deus é bonzinho, que os anjinhos irão buscá-lo. Não é assim que funciona. Não existe também repescagem. Essa é a doutrina católica apostólica romana, de que existe o purgatório. Isso também não tem embasamento bíblico. Não consta em nenhum lugar da Bíblia algo parecido com isso. Que a alma fica purgando por um tempo e, de acordo com o que os entes queridos fizerem por ela, essa alma pode ser salva. Gente, isso não está escrito em lugar nenhum. Não existe nada na Bíblia que faça. Não dá nem para tentar fazer uma flexão na palavra para tentar achar alguma coisa parecida. É algo totalmente inventado pelo homem, pela Igreja Católica Apostólica Romana, para consolar os que ficam vivos, para que tenham esperança de salvação na pessoa que morreu e para obter algum tipo também de renda, de acordo com o que se é feito, obras de caridade, compra de indulgências e tudo mais, que são práticas do catolicismo. Esse assunto ele é complexo, é interessante,
É um assunto que eu vou precisar de muito mais tempo para explicar melhor. Então, eu vou dividir esse conteúdo em 2 aulas. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, adquira os nossos conteúdos e considere fazer parte da comunidade Evangelho Puro e Simples. Lá você tem acesso a conteúdos exclusivos, aulas ao vivo e também devocionais diários. Fique bem, fique com Deus e até mais.